Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Commodities da Archer Education, realizado em parceria com o Jornal da Orla. Essa iniciativa ela reúne informação de qualidade e análise profunda sobre os temas que movem o agronegócio, o setor de energia e os mercados globais. A nossa missão aqui é provocar reflexão, trazer visões técnicas e críticas sobre os assuntos que impactam diretamente a cadeia produtiva, o consumo e a formação e a formulação de políticas públicas, sempre com convidados que fazem a diferença nos bastidores do setor. Hoje nós temos a honra de receber o Sérgio Araújo, presidente executivo da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, engenheiro químico formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mestrado em logística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O Sérgio acumula décadas de experiência no setor de energia e tem sido uma das vozes mais ativas na defesa da previsibilidade e da concorrência no mercado brasileiro de combustíveis. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os desafios da política de preços da Petrobras, a dinâmica de concorrência no setor de combustíveis e as perspectivas de médio prazo para a cadeia de abastecimento no Brasil. Fique com a gente e aproveite aqui nossa conversa, que promete ser direta, informativa e essencial para aqueles que querem entender o que realmente acontece por trás da bomba de combustível. Sérgio, muito obrigado pela tua presença, é um prazer ter você aqui. Estamos honrados que você veio do Rio de Janeiro, depois do Flamengo perder, mas isso daí é outro assunto. Então fique à vontade, o microfone é seu. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Tarsilo. É um prazer estar aqui com vocês e uma honra também ter sido convidado para participar desse bate-papo com vocês. E muito oportuno, viu, Arnaldo? Porque se eu ficasse no Rio, eu ia ficar com a cabeça meio doendo aí da derrota do Flamengo. Assim, é uma oportunidade de esquecer um pouquinho o futebol e a gente falar de outros problemas. E você sabe que aqui em Santos a gente não fala mais de futebol, porque nós não temos. Faz tempo. Ô Sérgio, só para o pessoal saber e entender o que é a ABICOM. Bom, a ABICOM é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, né? É talvez a associação mais nova, a caçula aí das associações que atuam no setor de combustíveis, né? O setor de óleo e gás no Brasil. Ela foi criada em 2017. Por que foi criada a associação? Até 2016, a Petrobras ela assumia um papel de abastecimento pleno de gasolina, óleo diesel e outros derivados. Não existia importações feitas por empresas privadas. Então ela vendia o produto de suas refinarias e aquele complemento que era necessário para atendimento da demanda, ela importava e fazia venda. Em 2016, com a mudança da gestão da Petrobras, o novo presidente, na época, o senhor Pedro Parente, ele tomou uma decisão de dizer, olha, a Petrobras não é mais a única responsável pelo abastecimento. Naquela ocasião, a Petrobras praticava preços artificiais, inclusive que deu muito prejuízo para a empresa, né, até produtos que ela comprava por um preço mais caro, vendia mais barato aqui, e isso deu prejuízo para a empresa. Então, na gestão do Pedro Parente, ele resolveu acabar com isso, fazendo um esforço para a rentabilização da empresa, e com isso ele deixou de fazer a importação. Mas foi uma medida muito radical, eu diria, né? Ele avisou com pouco tempo para os seus clientes. Na época eu era um executivo de uma distribuidora e recebi aquela comunicação assim, olha, a partir de daqui a 60 dias nós não vamos atender 100% dos seus pedidos. E a pergunta que o mercado fez para a Petrobras é, bom, e como é que a gente faz? Já que vocês vão atender, dependendo do polo, 60% da demanda, 70%. E a resposta era essa, busquem fornecedores alternativos. Que fornecedores alternativos são exatamente as importações, né? Produtos vindo do mercado internacional. Então,
em 2017, as empresas começaram a importar, elas criaram empresas importadoras dentro dos seus grupos, porque na época, pelas resoluções da ANP, as distribuidoras não eram autorizadas a importar, elas precisavam abrir empresas importadoras com CNPJs distintos. Então houve esse movimento e foi identificada uma necessidade de organizar esse setor e foi aí que convidaram, que resolveram criar a ABICOM, a associação, para defender os interesses e estar atento aí às necessidades dessa atividade. Tarsilo, bom dia, hein? Bom dia, finalmente Arnaldo. você voltou aqui ao programa, hein? Estava de férias. Mas férias de general, né? Como se falava antigamente. Mas é muito bom estar com o Sérgio. Sérgio é um amigo de longa data. Nós dois estamos nessa trilha aí dos combustíveis já há um longo tempo e é sempre um prazer estar aqui. E Sérgio, eu já tenho comentado contigo, a ABICOM virou uma referência da paridade de preço internacional de gasolina. Quer dizer, todo mundo hoje usa os números publicados pela ABICOM diariamente para balizar, principalmente para nós que estamos aqui no setor sucroalcooleiro. Eu digo assim, eu prefiro sempre estar a crédito com a Petrobras do que estar a débito. Isso impacta muito o nosso lado. A gente tem uma matriz em que eu produzo açúcar, de um lado eu tenho toda uma previsibilidade de preço, preço de mercado, não existe um artificialismo de preço, existem mecanismos de proteção, mercado futuro, e do outro lado a gente tem a perna manca. 50% do nosso ATR, do nosso açúcar, está no etanol, que além de não ter um mercado futuro que me dá essa previsibilidade, o meu principal concorrente é o modelo estatal, e não digo que é um monopólio, mas é uma dominância econômica. Acho que 85% do refino é Petrobras hoje. Então isso coloca a gente numa situação bastante complicada, à medida que o governo é o principal acionista e tem lá seus interesses políticos. A gente já sofreu muito no final aí do governo Dilma, quase que nós somos a bancarrota, por conta dessa manipulação dos preços que a gente briga o tempo todo, e isso é muito ruim para nós. Eu queria que você falasse, Sérgio, hoje, qual que é o perfil do nosso refino? Quer dizer, hoje somos autossuficientes, diesel, gasolina, petróleo, enfim, como é que está hoje a situação? Bom, Tarsilo, é uma boa pergunta, porque se você olhar na mídia e algumas matérias que aparecem aí, o Brasil é autossuficiente, o Brasil é um dos maiores, figura entre os 10 maiores produtores de petróleo no mundo. Isso é uma verdade. De fato, hoje o Brasil é um exportador de petróleo. E eu costumo até dizer que o Brasil tem essa condição de exportador de petróleo porque houve uma abertura num passado não muito distante no mercado de upstream, onde a Petrobras hoje produz petróleo, mas outras empresas internacionais e nacionais também, realizaram investimentos de forma que a gente tem uma produção com um excedente bastante importante de óleo. No entanto, no downstream, você citou um pouco isso quando falou das dificuldades que passou no final do governo Dilma aí, na questão do downstream, ainda existe a presença de um agente dominante que é a Petrobras, que apesar de não ser uma estatal, é uma empresa de capital mista, mas o maior investidor é o governo federal e que utiliza em determinados momentos, eu diria que em determinado momento, uma maior parte do tempo, utiliza a Petrobras para controle de preço, controle de inflação, enfim, com finalidades políticas. E isso, então, eu diria que afasta o interesse pelo investimento na atividade refina. Então, por esse motivo, nós temos hoje um excedente de produção de óleo, mas a gente tem um déficit estrutural muito grande na produção dos principais derivados do petróleo. Posso citar para vocês aí o óleo diesel, a gente tem uma dependência em torno de 30%, ou seja, 30% da demanda de óleo diesel hoje é atendida com produto importado. No caso da gasolina, nós estamos falando aí entre 5% e 10%, dependendo da correlação de preço entre a gasolina e o
combustível substituto para o ciclo Otto, né, os veículos leves, que é o etanol hidratado. Perfeito. Se dependendo da competitividade do preço, a gente pode ter uma dependência variando de 5% a 10%. A gente importa GLP também, importa óleo básico lubrificante, nafta e outros produtos derivados de petróleo. Então, a situação hoje do Brasil é essa: exportador de óleo e importador de derivados. Principalmente diesel, né? Que é Principalmente do volume... diesel. E ainda mais considerando, né, Tarsilo, que o diesel, assim, a economia brasileira É movida movida a diesel, né? a 4 rodas, né, em cima dos caminhões. Então é muito dependente do óleo diesel, né, e com uma tendência de crescimento dessa demanda, e a gente não vê em curto, médio prazo uma mudança desse cenário, não. Qual é o consumo de diesel no Brasil? Nós estamos Grosso modo. Nós estamos falando aí de mais de 40 bilhões de litros ano, né? Então é um volume bastante expressivo. E desses 30% nós importamos. 30% nós importamos. Seria o diesel A, né? Diesel A. É. O diesel A. Antes da mistura. Sérgio, e uma coisa que para nós aqui no nosso setor, a gente fala muito do nosso mix de produção, né? Ou seja, a cana entra, faço uma analogia com o petróleo, entrando dentro da refinaria, aí a gente tem as limitações da fábrica, que eu posso fazer até um X percentual de açúcar, o outro tanto é o etanol. Dentro da refinaria, dado que eu tenho esse gap aí, esse déficit no diesel, eu posso mudar esse mix e com a mesma quantidade de petróleo fazer mais diesel e menos óleo combustível, por exemplo? Bom, o perfil de refino depende muito do projeto dos equipamentos, das instalações, né? Nos últimos anos, a Petrobras, as refinarias da Petrobras fizeram um esforço muito grande no sentido de aproximar o perfil de refino com demanda, buscando maximizar a produção do óleo diesel, que é o produto de maior consumo, em detrimento de outros produtos. Então, por exemplo, né, foram construídas unidades de craqueamento que pegam moléculas maiores, como, por exemplo, de óleo combustível, que a gente chama de fundo de torre, e quebram essas moléculas para fazer produtos mais leves. Mas isso tem um limite. Eu acredito que a gente já está muito perto deste limite e a possibilidade de aumentar a produção de diesel em detrimento de outros produtos é muito reduzida. Sem considerar também, deve ser considerado também que isso precisa de investimento, a gente precisa de hidrogênio para fazer essas unidades de craqueamento. Então, eu diria que a gente está muito próximo da condição limite para a produção de diesel. Mas o craqueamento é limitado, não é como a cana, como você falou, que a cana lá eu vou decidir se eu vou fazer 60% açúcar ou 60% etanol, né? Infelizmente no petróleo não é assim, né? Você tem todo aquele limite, né, máximo de produção, não é isso? Sim, perfeito, tem os limites, é o que eu estou colocando, Arnaldo, é que a gente está muito perto, pelas informações que tenho, não sou um especialista no refino, mas pelas informações que a gente tem, é que as refinarias já estão no seu limite. Entendi. E é fácil de entender isso, considerando que a gente tem aí um excedente, por exemplo, de produtos pesados. O Brasil, além de exportador de petróleo, é um exportador também de óleo combustível, de bunker, né, de produtos pesados, que se a gente tivesse infraestrutura industrial para quebrar essas moléculas e transformar em diesel, seguramente as refinarias já estariam fazendo isso. É interessante, Arnaldo, tem não sei de quem é a autoria, o primeiro a levantar esse assunto, mas em algum lugar a gente já viu comparando uma refinaria com o abate do boi. Entendi. Você tem ali o filé mignon, você tem a picanha, né? Tem o cupim, que é desejado, mas tem também as partes... O miúdo. Tem o miúdo, tem a canela, né? Dá para transformar canela em picanha. Exatamente. É uma analogia assim, um pouco forçada. E o último produto da cadeia do petróleo, o que seria? O asfalto, né? É o último produto. É o produto mais pesado. Mais pesado. Uma torre de destilação, você joga energia no fundo dela e vai retirando os produtos mais leves, que normalmente são os mais nobres. Muito bom. Sérgio, nesse cenário
Então, ok, está perfeito, a gente está perto do limite. O diesel, principalmente, continua crescendo. O biodiesel já tem um aumento aí da participação dele. Vale a pena para nós, Brasil, construir, investir em refino para aumentar essa capacidade? Ou qual que é a sua visão sobre isso? Bom, a minha visão, Tarsilo, acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente vê muito essas questões assim de dizer, vamos lutar pela autossuficiência, que é interessante. Quando você exporta produto de menor valor agregado e tem que importar produto com maior valor agregado, como é o caso, vende petróleo e compra derivado, a gente está jogando volume para fora e está trazendo produto que vale muito mais, ou seja, em real ou em dólar por unidade de massa ou unidade de volume. Então, teoricamente, em princípio, os investimentos para transformar essa matéria-prima em produto seria recomendável. No entanto, considerando um cenário geral, a gente sabe que tem uma capacidade ociosa de refino pelo mundo, existe uma pressão muito forte, vamos ter aí agora a COP30, né, aqui no Brasil, lá em Belém, uma pressão forte para alavancar a transição energética de forma a melhorar a nossa condição ambiental, evitar os efeitos do clima, né, ter produtos mais amigos do ambiente. Então, eu acho que não faz sentido para o Brasil investir no aumento da capacidade de refino. Como eu costumo dizer, eu acho que o cavalo passou selado e a gente perdeu essa oportunidade, né? Isso deveria ter acontecido quando até no final dos anos 90, início dos anos 2000, a Petrobras teve um projeto para a construção de umas refinarias, refinaria Prêmio 1, Prêmio 2, Comperge, né, lá Abreu Lima de Recife, enfim, naquele momento eu acho que valia a pena sim ter feito os investimentos, porque se eles tivessem sido realizados, possivelmente hoje a gente seria autossuficiente, não só em petróleo, mas como também em derivados, mas como os investimentos não aconteceram, eu acho que não é o momento de fazer. A gente tem que investir em outras coisas, a gente precisa investir em infraestrutura, aproveitar essa excedente de produção dos derivados no mercado internacional, tá? E investir em infraestrutura para que esse produto consiga chegar com maior facilidade, com menor custo, né, até a transição energética se consolidar. Então vamos investir em biorefinaria, nos biocombustíveis, né? Tem etanol, tem biodiesel, tem o biometano, né? O próprio gás natural, tem muita coisa para ser feita ainda, podendo utilizar o gás natural. Então, respondendo a sua pergunta, Tarsilo, na minha visão, não é momento de se falar em até pelo excesso que tem no mundo, né? Exatamente. Exatamente. O mundo é globalizado, os transportes estão aí, a gente tem portos, eu acho que não faz sentido. E a gente o Brasil precisa de investimento em outras áreas. Então, acho que a gente deveria investir nisso. E um outro ponto que é importante é que, e pegando um pouco do que você falou, Tarsilo, é que a gente ainda tem um agente dominante com 85% da capacidade de refino no país, e que pratica preços artificialmente baixos. Então, não é de se esperar que investidor privado coloque dinheiro na atividade de refino, porque ninguém vai investir num mercado onde a gente tem um concorrente dominante que pratica preço abaixo do preço de mercado. Então, não existe nenhum incentivo para a realização de investimento por empresas privadas em refino no Brasil. E não sei se a Petrobras teria aí uma capacidade financeira para estar fazendo também esse investimento. Que é pesado, né? Que é pesado. Né? E é demorado. Acho que se você toma a decisão hoje de investir numa refinaria, você vai tirar o primeiro litro de diesel, de gasolina, daqui a 8, 10 anos, né? Considerando tempos de projeto, de licença, de construção. Então não é tão simples assim esse aumento da capacidade de refino no Brasil, não. Interessante essa questão, hein? O Sérgio, quando a gente fez o convite para você, foi exatamente quando houve o reajuste de preço da Petrobras, que dentro da tecnicidade foi um pouco... Reajuste para baixo, né? Reduziu, redução. Reajustou para baixo. Reajustou para baixo. Foi um pouco, a gente chama de meio mandrake, porque tecnicamente, além de toda a tensão que se mostrou positiva, que o mundo estava vivendo, quer dizer, uma volatilidade
tudo e no meio disso faz essa redução que pegou somente nós, o setor, um pouco de surpresa. Depois a gente viu o petróleo subir 11%, voltar. Mas eu queria que você colocasse para a gente, vocês lá como os importadores, como é que vocês enxergam isso tudo? Esses movimentos que a gente tinha uma transparência, agora a gente tem uma caixa preta. Aliás, pegando o gancho, tem uma pergunta aqui, Sérgio, né, que é exatamente sobre isso, né? A política de preço da Petrobras passou por diversas mudanças nos últimos anos. Ora atrelada ao mercado internacional, e aqui, graças ao Pedro Parente, que, na minha opinião, foi um dos melhores presidentes que a Petrobras teve nos últimos anos, né? Ora mais sujeita a decisões internas. Na sua visão, qual deveria ser o modelo ideal para garantir competitividade, previsibilidade e atratividade para o investidor no setor de importação de combustível? E aqui só fazendo parênteses, né? Toda vez que a Petrobras diminui o preço da gasolina artificialmente, quem paga somos nós, né? Não tem outro jeito, né? O tesouro, né? Bom, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta recorrente, viu, Arnaldo? Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos falando de commodities, ok? Nós estamos falando de diesel, de gasolina, de GLP, né, de nafta, são commodities, principalmente diesel e gasolina, que é o foco aí dos produtos importados pelos associados da Bicom. Commodities num país que estruturalmente é deficitário. Nós não temos capacidade de refino. Então vamos pensar o seguinte, como empresa, a Petrobras deveria precificar considerando a melhor alternativa para o seu cliente. Ou seja, se uma distribuidora não consegue atender a sua necessidade comprando da Petrobras, de quem que ela tem que comprar? Qual é a alternativa? Ou comprar das refinarias privadas, que hoje tem algumas, como na Bahia, tem lá em Manaus, tem lá a antiga Clara Camarão no Rio Grande do Norte, tem a Braskem produzindo gasolina, né, também como uma central petroquímica. Essas são as alternativas para a distribuidora. E que preço que essas alternativas, sejam as refinarias privadas, sejam os importadores, que preço que eles praticam? Preço de mercado. Não dá para ser diferente, né? Não pode ser diferente. Então, respondendo a sua pergunta, assim, precificar commodity tem que ser com base num país que não é autossuficiente, tem que ser com base no preço do mercado internacional. Exatamente. Não faz nenhum sentido você vender essa tua caneca bonita aí que está na frente por R$10 quando o mercado está vendendo por 15. Por que você vai deixar na mesa, né, R$5? Não faz nenhum sentido. Eu acho que a expectativa dos acionistas da Petrobras, os minoritários, e deveria ser também do governo que representa o povo brasileiro, é de que ela fosse a mais eficiente possível, que trouxesse o melhor resultado possível, né? Quando você investe numa empresa, você espera que dentro das condições de mercado e sem ser, vamos dizer assim, sem ser uma agressiva comercialmente, mas que ela traga o melhor resultado para o seu investimento. Então, respondendo a sua pergunta, a melhor forma de precificar commodities é com base realmente... Deixar o mercado livre. Né? E é interessante, né, Sérgio? Porque eu digo assim, preços de mercado não necessariamente são preços elevados. É um preço de mercado, que tem a sua volatilidade, exatamente porque é uma commodity. Exatamente. Vai sofrer oferta-demanda mundial. No mercado de açúcar. O mercado de açúcar, qualquer mercado. Há um ano estava 25, agora está 14 cents. E quais são os impactos, né? Eu falei assim do porquê praticar preço de mercado. E quais são os impactos ao não praticar preço de mercado? O Tarcísio já citou isso, né? Quando a gente tem, e agora a gente viveu isso, a Petrobras ficou um ano com o preço da gasolina congelado, quando a gente teve volatilidades fantásticas. Acaba que isso, e é até uma contradição, porque a gente vê os governos, de um modo geral, falando aí em apoio à transição energética, né? Fez aí o projeto do combustível do futuro para favorecer, né, o próprio programa RenovaBio para favorecer a transição energética, mas ao praticar preço
artificialmente baixo da gasolina, ele prejudica o setor. Está prejudicando o setor de etanol. Exatamente. Não tenha dúvida. A dificuldade de você precificar o etanol quando você tem um combustível fóssil alternativo que está subsidiado por nós, né? Exatamente, que está subsidiado por nós. Então isso é ruim para a transição energética, né, para os produtores e comercializadores dos combustíveis alternativos, renováveis. É ruim também, além de não dar previsibilidade para os agentes que atuam no setor, isso é uma sinalização ruim, é ruim também porque inibe a realização de investimento, como coloquei quando respondi a sua resposta. Se a gente tivesse um agente dominante praticando preço de mercado, poderia ser identificada aí alguma oportunidade de investir, mesmo que seja numa pequena refinaria, e reduzir essa dependência nossa, tendo a certeza de que aquele investimento traz um retorno. Mas hoje em dia você não tem previsibilidade para calcular uma TIR do investimento da refinaria. Que preço que você vai considerar no seu DRL? Quanto que vai ser a receita? Quando você tem um agente dominante praticando preço artificialmente baixo. Isso aí. E mesmo nessas condições, né, Sérgio? Como você colocou, a gente tem que importar 25 a 30 do diesel, show, faça sol. Aí existe todo um transit time, né, entre eu tomar a decisão de comprar, esse produto chegar aqui, eu internar, colocar nos tanques. Eu já tenho essa incerteza. Eu compro. Quantos dias são quantos dias são essa? É interessante. Hoje nós estamos falando aí no caso do diesel que tem vindo prioritariamente, né, majoritariamente vindo da Rússia, nós estamos falando de 35 40 dias até, dependendo da operação. Agora, só para a gente entender, até esse diesel ser comprado na Rússia e chegar ao consumidor, quanto tempo demora? Pois é, nós estamos falando em torno de 35 a 40 dias, desde o momento que você toma a decisão de fazer uma importação, até ele chegar no consumidor. Compra, carrega o navio, né, tem uma viagem aí longa, né, até chegar no Porto Nacional. Aí chega aqui, tem ainda, dependendo do porto, dependendo do momento, né, você tem uma questão de espera, né? De gargalo logístico que gera uma espera. A gente tem casos aí de navio 10, 11, 12 dias parado no porto, na fila, esperando uma oportunidade para atracar, para descarregar. Então, tem um time realmente bem grande, né? Um lead time bem grande, né? E aí está aí uma oportunidade de realização de investimento na melhoria, né, desses portos, né? Não só de construção de tancagem para recebimento do produto, mas de facilidade para atracação de navios, né? Nós estamos hoje aqui em Santos, um porto que tem limitações para atracação de navio. E um outro problema que é muito pouco falado, mas é também do acesso ou rodoviário ou ferroviário para chegar até o porto, carregar o vagão ou o caminhão e sair com o produto. Então, existe... Que diga a ponte de Alemoa aqui. Exatamente. Né? Todo mundo conhece. Oportunidades para investimento na logística não faltam. É esse que deveria ser o foco, né, Sérgio? E se você analisar, a gente aprovou aí o combustível do futuro. O que o leitor, quem viu, significa o quê? Abre uma janela de oportunidades para nós, como país, absurda. Né? Eu queria depois explorar um pouquinho com você a questão do SAF, né? Como é que você enxerga isso, mas ao mesmo tempo ficamos todo limitado pelas restrições, porque nós somos importadores de combustíveis, é um trânsito, quem opera os terminais sabe a dificuldade que é de você trazer um navio, descarregar, expedir e mesmo exportar, seja lá o que for, etanol. Nós somos exportadores de etanol, temos dificuldades gigantescas para fazer volumes ridículos. Né? Se você comparar com os Estados Unidos, que aí nem vale a pena a comparação. Mas, o Sérgio, o SAF, na minha cabeça, a gente ouve aí de novo a Petrobras falando, vamos voltar para o setor. Só para o nosso ouvinte não pensar que o SAF, nós estamos falando de clube de futebol aqui. Não. O SAF é o combustível de aviação sustentável. É a sigla em inglês, né?
Então, a gente ouve a Petrobras falando, vai voltar no setor, depois de tudo que a gente já viu, as entradas e saídas do setor, que na minha visão não tem nada a ver. As grandes trades de açúcar entraram e saíram, porque não é um negócio. Plantar cana é um negócio complicado, é outro mundo. Né? A gente ouve de novo. Na minha cabeça, a Petrobras não tem que ser produtora de biocombustível in natura, mas ela, sim, uma planta de SAF dentro de uma refinaria faz sentido. Né? Como investimento, e ela ser compradora de etanol, porque a partir do momento que ela faz o SAF, está dentro do core dela, que ela faz já o jet, né? o combustível da aviação, para mim faz todo sentido. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu concordo com a sua posição, Tarsilo, e acho que a gente pode pegar um pouco do que está acontecendo aí no mundo. A gente vê algumas refinarias ou se transformando, ou tendo também uma função de biorefinaria, né? Produzindo produtos que sejam mais amigos do meio ambiente, aí, que tenham uma pegada de carbono melhor. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente vê aí a Petrobras falando aí, por exemplo, no diesel coprocessado, onde ela alimenta a sua torre de destilação colocando parte de óleo vegetal. Então, eu acho que é neste caminho. E na questão do SAF, eu concordo também com você, que você ter na refinaria uma produção, né, também de produtos com pegada de carbono menor, como a questão do SAF ou o próprio diesel coprocessado, é interessante. Mas você ter a empresa entrando na atividade de produção de etanol, olhando a cadeia como um todo, eu acho que não é o foco. Eu acho que cada um tem a sua vocação, a sua dedicação, né? A gente falou há pouco tempo aí de globalização da economia, mas a gente tem a questão da especialização também, e acho que o caminho é por aí. A gente tem hoje um parque de produção de etanol já bastante desenvolvido, com muita tecnologia. Nós estamos falando aí de um programa, né, do Proálcool, já está perto dos 50 anos. Você não fez, está chegando perto dos 50 anos. Acho que foi 73, né? Logo depois 76. 76, tá certo. Foi depois da crise de 73. Da crise de 73. Eu me formei em engenharia química em 1976. E uma das oportunidades que eu tive de trabalhar foi numa usina de etanol. Não cheguei aí, mas eu cheguei a receber convites para trabalhar na usina. Então, nessa época, 76, já tinha realmente esse esforço, esse incentivo do Proálcool, né? E agora a gente vê aí, mais recentemente, essa evolução do etanol de milho, né? É impressionante. É impressionante. Se não fosse etanol de milho hoje, nós estávamos perdidos. Eu acho até que a gente já acabou com aquela questão da entre-safra, né? Não existe. Eu acho que mudou completamente. E tem oportunidades aí enormes para a gente continuar evoluindo na produção, né, de etanol, não só com cana, mas também agora com esse advento do milho. Mas, Sérgio, voltando à questão do SAF, ele não é economicamente viável hoje, né? Se a gente comparar Não. Pelas informações que a gente tem, né, eu tenho lido aí na imprensa, não só nacional, mas imprensa internacional também, o custo ainda é muito elevado, por isso se fala de misturas bastante tímidas, né, 1%, percentuais bastante baixos, mas toda nova tecnologia começa muito cara realmente, depois, à medida que vai evoluindo, a gente começa a ter uma necessidade de menor quantidade de dinheiro para subsidiar essa nova tecnologia. Isso é o que é natural. Né? Foi assim com o Proálcool, não vai ser diferente. Tem um trabalho de um banco muito ligado ao setor sobre o SAF, mas eles estavam se concentrando nos Estados Unidos. E pelo que eu li assim no trabalho por cima, se os Estados Unidos investissem no SAF lá, o crescimento da área de milho teria que ser de 5% nos próximos 20 anos. Você já imaginou um negócio desse? É muita coisa. É muita coisa, né? Porque o SAF tem uma particularidade, né? 1,8 litro de etanol
para cada um de SAF. Então por isso que não faz muito sentido Econômico, você quer dizer? você exportar o etanol. Você está gastando um frete marítimo. Entendi o que você Entendeu? falou. Entendi. Eu preciso mandar 1,8 para produzir um lá na ponta. Faz mais sentido produzir o SAF aqui. Sim, sim. Né? O etanol está aqui do lado, mas isso é um outro podcast que a gente vai fazer. Lá sobre o SAF. Mas voltando aqui, Sérgio, recentemente a gente teve aí a divulgação do E30, que vai entrar agora, junto com o aumento do biodiesel. E o ministro, eu acho que ele foi um pouco otimista, porque ele falou que com o E30 agora nós vamos ser autossuficientes e exportadores de gasolina. O ministro exagerou um pouquinho ou está certo? Olha, é importante a gente olhar o contexto como um todo, né? Naquele evento em que o ministro anunciou aí o E30 e o retorno do B15, né? Falo retorno porque o B15 deveria ter entrado em março, foi postergado para, né? Foi postergado sem data, né? Para sair do 14% para 15% por uma questão de custo, né? Por uma questão de pressão inflacionária. Mas é interessante olhar no contexto, que era um contexto assim meio que marqueteiro realmente, né? De trazer boas notícias e tal. E não vou repetir o que você falou, Tarsila, assim, que ele foi exagerado, mas pelas contas que a Bicom fez e conversando com o pessoal do mercado, tem duas informações aí de que eu acho que foram um pouquinho otimistas. Eu diria que uma delas é essa questão da dependência da importação, né? A gente, na nossa avaliação e pelos dados que a gente tem aí consolidados do próprio governo, né, da Agência Nacional de Petróleo, da ANP, você vê, a gente teve uma importação em 2024 de 2,74 bilhões de litros de gasolina A. A mudança do E27 para o E30 vai trazer aí uma migração da gasolina A para o etanol anidro da ordem de 1,2, 1,3 bilhões de litros ano. Então nós vamos ter uma necessidade, uma possibilidade de redução de 2,7 menos 1,2, 1,3, que vai dar aí 1,4, 1,5. Então a necessidade de importação continua. Não vai ser mudado o E27 para o E30 que vai fazer com que o Brasil seja um exportador de gasolina. A gente exportou em 2024, estamos exportando agora em 2025, sim. Vamos continuar exportando gasolina, mas vão continuar chegando navios, sim, nos principais portos nacionais de gasolina. E no caso do óleo diesel, essa importação é crescente, mesmo tendo B15 e chegando ao B20, né, com um crescimento de 1% ao ano do teor de biodiesel no diesel, e mesmo considerando aí outros movimentos no sentido de transição energética, como os corredores aí com GNL, biometano, eletrificação de parte da frota, mesmo com todo esse esforço de transição energética, a previsão da EPE, que uma empresa de pesquisa energética ligada ao próprio Ministério de Minas e Energia, aponta, né, o último ano que ela analisou foi 2034, que a gente vai ter um crescimento da ordem de 46% a 49% de necessidade de importação de óleo diesel, tá? Considerando como base o ano de 2023. E isso com base naquele PIB que você comentou antes da gente iniciar aqui a conversa, né? O estudo... Porque se a gente tiver, por exemplo, em 2026, uma melhora significativa da economia com mudança de governo um pouco mais pró-mercado, né? Com metas, né? Porque é uma coisa que a gente não tem nesse governo, você pode ter um crescimento do PIB aí de 2,5%, 3%, quem sabe, como tivemos em outras ocasiões, né? É muito importante o que você está colocando, Arnaldo, porque, de fato, se a gente olhar historicamente, tem uma correlação muito forte demanda de diesel, e não é difícil de entender isso, porque a nossa economia é baseada no país
do nosso tamanho, dimensões continentais, onde o que predomina é o modal rodoviário, o consumo de diesel ele cresce com o crescimento da economia. A correlação é muito forte. Para cada 1% de variação de PIB, a gente tem 1,5% de aumento do consumo de diesel. Puxa. Então, esses 46%, 49% até 2034 é considerando um PIB aí da ordem entre 1,5% e 2%. Não me recordo exatamente quanto que está sendo considerado no estudo da EPE. É sensível. Mas se chegar a 2,5%, 3% de crescimento vai do embora. PIB, o consumo de diesel aumenta ainda mais e ainda mais se torna necessário investimento em infraestrutura para que a gente possa receber esses navios sem susto e garantir aí que a economia... Se você pudesse escolher 2 ou 3 pontos na infraestrutura que mereceriam extrema atenção de um próximo governo, quais seriam esses pontos? Olha, considerando que eu estou atuando na área de importação de combustíveis, eu colocaria aí a necessidade de melhoria das condições portuárias, não só investimento em tankagem, mas também na facilidade para atracação de navios e para escoar os produtos, chegar com o produto no porto e tirar produto do porto, e investimento em ferrovia. Eu acho que a gente tem aí... O investimento em ferrovia, em todos os aspectos, ele é muito, muito importante, né? Ele tem uma eficiência muito maior do que o da rodovia, uma emissão de gases de efeito estufa muito menor, um nível de acidente menor, uma exposição ao roubo de carga, que infelizmente é ruim a gente, num bate-papo aqui com vocês, tem que falar de roubo de carga, mas é uma realidade. E na ferrovia a gente tem uma incidência muito menor, um incentivo muito menor para o roubo de carga, eu diria que quase que nulo. Então eu diria que investimento em infraestrutura é ferrovia e porto. Essa é a minha visão. E com todas essas privatizações que nós já vimos aí, nós ainda somos deficitários. Sem dúvida. Ainda é concessão, né? Então Agora, Sérgio, eu queria pegar um gancho disso. Vamos focar um pouquinho no diesel, que a gasolina, a gente tem aí os atenuantes, né? O aumento da mistura, que reduz a importação, conforme você colocou. A importação de diesel, ela é homogênea? Nós estamos falando de um país continental. Ou ela é mais forte na região norte e nordeste e menos aqui no sudeste, que eu tenho mais refinarias, até para focar o investimento, né? Onde que está o gargalo maior nosso logístico? Bom, muito bem. Se você olhar um mapa do Brasil com a localização das refinarias, você vai ver que a região sul e sudeste é privilegiada, né? O sudeste e sul, nessa ordem. Ela é privilegiada em termos de quantidade de refinarias e capacidade de refino. Na região nordeste, a gente tem a refinaria da Bahia, que foi privatizada, a antiga Relan, que hoje é do fundo Mubadala, né, operada lá pela Selen. Tem a refinaria Abreu Lima, lá em Pernambuco, em Suape, que é da Petrobras, que produz somente o diesel, S10, não produz gasolina. Depois tem uma pequena refinaria no Rio Grande do Norte, a antiga Clara Camarão, no município de Guamaré, e uma pequena refinaria que inclusive nem está refinando, por problemas técnicos, tem feito mais blending lá de Manaus, né, que está com o Grupo Atem. Então, se você olhar esse mapa, você vai ver que a maior dependência, né, para a garantia do abastecimento está na região norte e nordeste. Não só por questão de volume, por questão de preço também, né? O que eu coloco é o seguinte: por exemplo, quando a Petrobras pratica preços artificialmente baixos, ela está beneficiando nós aqui que estamos na região sul e sudeste. Porque o pessoal que está na região norte e nordeste, ele tem uma maior dependência ou de produto vendido por refinarias privadas, que acompanham o preço de mercado, ou o produto importado, que também acompanha. A proporção é maior lá. Sem dúvida. Então, o nordestino, o nortista, ele está mais sujeito a uma precificação de mercado do que o pessoal do sul e do sudeste. Quer dizer, dá para dizer, então, as refinarias aqui do sudeste sul produzem o suficiente para o sudeste sul
abre uma brechinha de importação É. em algum polo ou outro? Não, a gente tem feito bastante importação. Os principais portos onde a gente recebe produto importado, diesel e gasolina, é o Porto de Itaqui, que fica em São Luís do Maranhão, o Porto de Suape, em Pernambuco, recebe bastante gasolina, porque a refinaria de lá não produz gasolina. Depois tem Paranaguá, no estado do Paraná, que recebe um volume grande também, e grande parte do volume que chega no Paraná, ele é internado para a região centro-oeste, indo para o Mato Grosso do Sul, tá? E depois aqui em Santos também, que muito produto chega no Porto de Santos, tem grandes terminais em Santos que facilitam essa importação. É mais por facilidade logística mesmo. Facilidade logística e o produto escoa. E as refinarias da região sul e sudeste da Petrobras, elas carregam navios e fornecem produtos pelo modal de cabotagem para a região norte e nordeste. Então, o Nordeste ele é atendido por essas refinarias independentes, a importação e uma cabotagem. E uma que a cabotagem Petrobras feita pela Petrobras. Movimenta um eventual excedente daqui do Sudeste. A Petrobras leva produto para a região norte e nordeste ou de algumas refinarias, excedente das refinarias do sul e sudeste, e também produto importado. É importante colocar isso, que a Petrobras, ela, além de vender produto de suas refinarias, ela também realiza importação, e em volumes bastante expressivos. Tá? A Petrobras importa bastante óleo diesel e gasolina, o que assim, em alguns momentos, quando a defasagem dos preços está elevada, ela acaba importando por um preço e vendendo possivelmente por um preço abaixo daquele que ela importou. Agora são qualidades diferentes, não são? Porque nós somos importadores e exportadores de gasolina. Somos net importadores, né? Dos 2,7 que você falou. Agora, a gasolina que nós exportamos é uma gasolina de qualidade inferior? Olha, ou não? Eu acredito que é uma gasolina de qualidade superior. Por quê? Porque como nós temos aqui a felicidade de, no Brasil, a gente misturar hoje 27% de etanol anidro e agora, a partir de 1º de agosto, 30%, a gente pode trabalhar com uma gasolina mais pobre, vamos dizer assim. Na refinaria. E que o etanol, ele serve como um melhorador da qualidade da gasolina. Sim. Então, eu acho que para a gente exportar, a gente tem que exportar uma gasolina melhor do que aquela gasolina A que a gente importa ou que a gente produz aqui no Brasil. Ou não vai ser blendado, ou vai ser blendada com um volume menor de anidro. Um E10, mais 5. E10. Isso aí. Outro ponto interessante, Sérgio, você falou aí dessa regionalização, né? Há um tempo atrás, a gente movimentava diesel e gasolina, ferrovia, para o centro-oeste, e o frete de retorno era etanol, quer dizer, subia diesel para o centro-oeste das refinarias de Paulínia, e a gente aproveitava o gancho para trazer um pouco de etanol do centro-oeste. Essa situação mudou, né? Hoje o frete de retorno é derivados, porque a gente ampliou muito a oferta de etanol no centro-oeste, somente de milho. Né? Então hoje o fluxo é maior do que desce e o frete de retorno virou diesel e a gasolina. Por quê? Porque o norte está sendo abastecido pelo importado. Então você também diminuiu essa dependência. Você vê como essas movimentações logísticas são bastante interessantes, né? Olha, é muito interessante esse ponto que você colocou. E aí é mais um efeito da precificação inadequada. Viu, Arnaldo? Quando eu respondi a sua pergunta e falei dos impactos dos preços artificialmente baixos, eu esqueci de falar do impacto que isso gera no fluxo logístico. Então a gente vê em alguns momentos, vou dar um exemplo assim, mas você pega, por exemplo, o estado da Bahia, em que tem lá uma refinaria que é privatizada. Tem alguns momentos
que o preço daquela refinaria que acompanha o mercado internacional, e precisa acompanhar, não é que Claro. ele é... Precisa por quê? Porque qual é a matéria-prima de uma refinaria? É petróleo. E como é que você paga petróleo? Pelo preço, né? Referência Brent, é mercado internacional. Então, se ele tem a principal matéria-prima dele, está precificada, né, pelo Brent, ele vai ter que vender com essa mesma base. Então, quando ele precifica dessa forma, e a Petrobras, as refinarias da Petrobras, praticam preços artificialmente baixos, a gente vê em alguns momentos clientes ali que estão localizados muito perto da refinaria indo buscar produto em São Luís do Maranhão, em Tem Suape, uma distorção. andando 1.000 quilômetros. Então, você vê isso que você falou, Tarsilo, dessa Irracionalidade. né? dessa bagunça no fluxos logísticos que no final do dia ela está aumentando o custo do Brasil. O cara que podia rodar 100, 200 quilômetros está rodando 1.000, 1.500 quilômetros para buscar um produto mais barato. A maior parte das vezes em caminhões, né, queimando óleo diesel, emitindo gases de efeito estufa. Então, essa conta eu acho que ninguém está fazendo, né? Mas isso é muito Com a ruim. realidade. Ela desorganiza. Tem momento que em algumas regiões você tem falta de caminhão para ir buscar produto. Porque um caminhão que fazia viagens de 100, 120, 150 quilômetros está fazendo viagem de mais de 1.000 quilômetros. Nas Não maravilhosas estradas nossas. volta. Isso. Né? E ainda com esse problema da qualidade das rodovias que nós temos. É impressionante. Realmente não é só um ponto, né, Sérgio? É a cadeia como um todo de um país continental. Não tem como ser diferente. A artificialidade não é boa em nada na vida. Não, né? toda vez que Né? toda vez que você trata commodity de maneira artificial, você vai pagar o preço depois. Exatamente. Os impactos são muitos, né? Então, e isso não é só na precificação dos combustíveis, não. Em qualquer coisa na vida que você tenha essa artificialidade, você desarruma um sistema. Exatamente. Né? E nós temos experiência, né? A gente já viu congelamento de preço. Exatamente. Né? Nós somos Já vimos posto fechado sábado e domingo. Isso aí. Então, todas essas... Inacreditável, né, que a gente passou por isso. É verdade. Mas e deu no que deu, né? Algum desse modelo deu certo? Nada. Conhece alguém? Não, Algum não. que não, deu certo? Não, Não funciona. É economia de mercado. Mas aí olhando, eu estou conversando com vocês e olhando ali o papo de commodities, né? Com aquele importar combustível é necessário. A resposta é sim. A resposta é, e cada vez mais, né? Então, aí, na Abicon nós temos 11 associados, temos um peso importante na importação dos combustíveis. A gente entende a responsabilidade do importador para a garantia do abastecimento nacional, porque se a gente ficar sem diesel para o transporte, para a indústria, né? A gente viu no momento lá da enchente no Rio Grande do Sul, no ano passado, que tristeza. triste momento em que teve dificuldade de abastecimento, é uma coisa muito ruim. Então a gente entende dessa responsabilidade pela da operação de importação para garantia do abastecimento. Se para a importação, é um problema para o Brasil. E você falou da publicação aí das nossas defasagens, é uma coisa interessante, que no início nós fazíamos isso para circular só entre os associados. Hoje todo mundo no mercado recebe. Aí de repente fala, os bancos me chamam muito para bater papo, né, com os seus clientes. Aí como é que está a defasagem? A gente acabou fazendo uma publicação aberta, tá no nosso site aí todos os dias, por volta de 8, 8h30 da manhã. Estão lá as defasagens, considerando fato o fechamento do dia anterior. Né? E toda a tecnicidade que envolve, né? Exatamente. A gente tem sido muito demandado para explicar como é que funcionam aqueles números. E interessante, porque a gente tem hoje, assim, se pensar, por quê? Né? Mas a gente tem hoje a revenda. O posto revendedor querendo saber como é que está a defasagem, qual é a tendência. Então tem sido demandado por revendedores, por TRRs, né? por distribuidoras, por importadores, pelo mercado financeiro. Né? Então é uma coisa que é interessante, que surgiu assim,
E hoje a gente sente que é uma responsabilidade também. Virou uma referência. Virou uma referência. Né? Só por curiosidade, porque como é que era como é que era no governo Fernando Henrique? O Fernando Henrique foi um dos primeiros a colocar esse tipo de... A famosa equação paramétrica. Bonito, hein? Bonito nome. Tinha que ser de um filósofo esse negócio. E como é que era? Era uma média mensal? Como é que era? Olha, eu não lembro exatamente, talvez o Sérgio lembre você melhor. É muito novo, né? Realmente você não lembra do Fernando Henrique. Realmente era Tem que ouvir isso eu aqui. não lembro o detalhe da fórmula, não é que eu não lembro do Fernando Henrique. Fernando Henrique eu lembro bem. Mas eram parâmetros que tinha a cada 2 meses que tinha uma equação. Tinha uma equação. Você tinha uma previsibilidade. Perfeito. Eu acho que eu não me lembro o detalhe. Que é o que nós não temos hoje. Eu tenho mais ou menos a mesma idade. Eu não me lembro também dos detalhes. O mais velho que sou. Mas o que tinha, eu acho que a palavra é essa, era previsibilidade. Exatamente. Escuta, e no governo, quando o Pedro Parente assumiu, que foi Michel Temer. Foi Michel Temer, claro. Mas quando o Pedro Parente assumiu, como é que era? Era diário, quase, ou era semanal? Não, quando ele assumiu, a Petrobras praticava assim, preços artificialmente baixos. Total. Não existia importação tanto de gasolina e diesel, mas 100% feito pela Petrobras. Comprava por 10 e vendia por 8. Ela produzia por um valor que é uma caixa preta. Eu acho que ninguém sabe exatamente qual é o custo de produção do diesel e gasolina da Petrobras, mas uma parte do volume fornecido pela Petrobras era importado, seguramente importado por um preço maior do que o que ela vendia. E isso foi um dos motivos de acumular aquele prejuízo enorme que ela teve. Tá? E então o Pedro Parente ele tomou essa decisão. Primeiro, nós não vamos importar mais, nós vamos fornecer produto das nossas refinarias. E nós vamos precificar de acordo com o preço do mercado. E a ideia era, eu não diria que é diariamente, mas era estar acompanhando o preço do mercado. Você variar preço diariamente, como alguns mercados mais complicado. Você tem porque você tem a volatilidade do câmbio também. E a volatilidade tanto do petróleo, do câmbio também, ela é muito... Assim, é redundante falar, mas é muito volátil. Então, você ficar todos os dias fazendo esse ajuste... Tem um custo também, né? Tem um custo, sem dúvida. Então, precisa ter um tempo adequado para você fazer o ajuste. E foi isso que, de fato, na época da gestão do Pedro Parente, ele fez. Só para deixar registrado aqui que no governo Dilma, o setor perdeu 70 bilhões de reais, setor sucroalcooleiro, por causa disso daí. Por causa desse preço artificial. 70 bilhões. Foi a época em que a dívida do setor explodiu. Tanto é que todo mundo falava quanto que cada usina está devendo em dólares por tonelada de cana moída. Ô Tarsilo, vou deixar para você aí a pergunta, porque nós estamos terminando já. Terminando. Olha que pena. Bacana. Você vai ter que voltar aqui de novo. Eu não acho que a gente já explorou bastante. Não, eu tinha pergunta aqui, tudo que eu ia perguntar para ele já respondeu. Isso é bom, o bate-papo é bom. Não, mas não perguntar, mas agradecer. Sérgio, foi um bate-papo muito bom. Acho que todo mundo tem interesse, pouca gente conhece esses detalhezinhos que a gente acabou colocando aqui. Então, primeiro, te agradecer mais uma vez, ter aceitado o nosso convite, vindo lá do Rio de Janeiro, né, fazer esse bate-papo aqui. E aí você vai terminar dizendo, importar combustível não só é necessário, como é bom para o país. Né? Importar, a gente está vendo o nosso amigo Laranja lá brigando com a importação, mas a economia precisa disso. É verdade. Eu acho que eu vou colocar assim, infelizmente a gente tem esse déficit na produção de combustíveis, então é importante sim, a importação de combustível é necessária, é relevante, né? Nós estamos falando de 30% da demanda de diesel, de 10% da demanda de gasolina, fora nafta, óleos básicos lubrificantes, querosene de aviação. Então, é realmente importante e tem que desconstruir essa ideia de que porque produto importado é ruim para a economia nacional. A gente tem que desconstruir essa narrativa. Claro. Que ela não é boa. Imagine. Né? A gente vive num mundo globalizado. Se a gente tem capacidade ociosa de refino no mundo afora, para que a gente vai investir em refino agora no Brasil
tendo outras necessidades, né? Outras oportunidades para investir. Você já viu aí o sinalzinho? Isso é o sinal que o Edson criou aqui para botar a gente para fora da sala, porque é a sala aqui do Jornal da Orla, né? Que nos cede com muito carinho. Sérgio, obrigado, bom retorno para você, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Tarsilo, obrigado mais uma vez aí por ajudar a gente a construir esse podcast que está se tornando um sucesso graças aos nossos convidados. Sem dúvida. Um abraço para vocês, obrigado para quem nos acompanha até aqui.